Como a gente viu aí nas informações da própria Gabriela, os setores mais prejudicados por essa greve aqui na capital são mesmo a saúde e a educação, né, Mariana? Por isso, nós convidamos para o Bom Dia de hoje os representantes do Ministério Público Estadual nessas duas áreas. O promotor da Infância e Juventude, Daniel Paladino, está aqui com a gente, aceitou o nosso convite para a gente falar um pouquinho de educação, né? A questão da educação, a quem, o promotor, claro, a gente já agradece desde já pela presença mais uma vez aqui com a gente. Obrigado, doutor. Muito obrigado, agradeço o convite. Muito obrigada, um bom dia. Infelizmente, não teremos o promotor da saúde, Mário Amarante. Ele informou que entende que o retorno dos postos de saúde às atividades já foi determinado pela Justiça a quem cabe fazer valer essa decisão. Então, a gente vai falar mais de educação. Doutor, começamos perguntando, né, qual o seu entendimento em relação a toda essa greve, né? São 5 dias, né, desde a volta às aulas. O Ministério Público já está fazendo alguma coisa? Tem alguma ação a ser feita? Sim, esse prolongamento da greve, né, com certeza ele afeta diretamente a prestação da educação em nível municipal. E ontem nós determinamos a instauração de um inquérito civil no âmbito da Promotoria da Infância e da Juventude aqui da capital, a fim de quantificar o número de estudantes que deveriam ter retornado à sala de aula e não fizeram, em função da greve, o número de escolas e creches que não estão funcionando em função da greve, e mais do que isso, nós estamos buscando, dentro desse inquérito civil, cobrar um retorno rápido desses grevistas à sala de aula. Por quê? Porque a educação, assim como a saúde, é um serviço considerado essencial na forma da Constituição Federal. Não pode haver descontinuidade na prestação desse serviço. Inclusive no que diz respeito à infância, né, e aos jovens e adolescentes, enfim, me parece até que a Constituição Federal deixa isso muito explícito, né? É uma prioridade absoluta da Constituição, lá de 88, não é de ontem. Prioridade absoluta. Então, não há se falar em direito de greve quando o bem afetado é a educação ou é a saúde. Então, nesse aspecto, nessa perspectiva que o Ministério Público instaurou esse inquérito civil, com prazo de conclusão de 15 dias, quando o normal seria pelo menos de 30 dias. E nesses 15 dias, esperamos que a gente possa concluir isso antes, inclusive, se pretende quantificar, dimensionar o tamanho desse prejuízo que já foi causado em função desses 5 dias de paralisação e cobrar o imediato retorno dos professores à sala de aula. E a lei, né, nos dá vários caminhos. O primeiro, nós já temos aí, tu bem falasse, Rafael, uma decisão judicial da Lavra da desembargadora Vera Coppetti, que não está sendo cumprida, e em relação a isso, aqueles que deixaram de cumpri-la estão sujeitos a medidas legais. A lei também prevê o corte do ponto dos grevistas. Isso, o Supremo Tribunal Federal recentemente definiu que não se trata de uma possibilidade, mas sim de uma obrigação do gestor público em promover o corte do ponto, a não ser quando se tratar de um ato ilegal e derivado de um ato ilícito do poder público. Até porque virou... Por favor, doutor. Como, por exemplo, o não pagamento de salários, ou atraso no pagamento de salários. Como a gente vê, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, que não é a situação com a qual nós estamos lidando aqui. Eu digo, né, Mariana, a gente até falou sobre isso algumas vezes, inclusive fora do ar, né, que virou comum, hábito e até confortável, né? Depois se negocia e não se desconta, então fica tudo certo. A Prefeitura de Florianópolis garantiu recentemente, porque foi dado um prazo de 48 horas, enfim, para que os servidores voltassem ao trabalho, caso contrário, iria se descontar o ponto. Então, a informação oficial é que esse ponto vai ser descontado e que não tem negociação, palavras do próprio secretário Felipe Melo. Exato. Inclusive, o gestor público que assim não proceder, não efetuar o corte do ponto, ele está sujeito, inclusive, a uma ação por improbidade administrativa. Salvo se houver um acordo entre as partes que preveja uma recuperação das horas paradas. Fora desse espectro, o corte do ponto é obrigatório. O gestor público ele tem a obrigação de efetuar
o corte do ponto. E talvez esse seja um dos mecanismos, talvez não seja o melhor, né? É duro, é amargo, mas talvez esse seja um dos mecanismos mais eficientes para que se possa, evidentemente, trazer os professores para dentro da sala de aula e aí sim se abrir um canal de comunicação, mas com os professores dentro da sala de aula e os alunos dentro da sala de aula estudando. Doutora, a gente viu ali a Gabriela trazendo as informações, né? Claro, os setores mais afetados, além da educação, saúde também. E a gente também vê que ontem mais uma assembleia e acaba que nada é decidido, né? Precisa ceder de um lado, precisa ceder do outro, mas eles ainda não encontraram esse ponto de equilíbrio. Para quem está em casa nos assistindo, né? Um pai, uma mãe que precisa levar um filho para a escola, né? Então, ele tem agora um prazo de pelo menos 15 dias para esperar essa ação do Ministério Público, enquanto, digamos, paralelamente, nada seja resolvido pela parte dos servidores. Exato. Mariana, nós não pretendemos, dentro desse inquérito civil, abrir mais alguma rodada de negociação. Até porque o Ministério Público não é o foro competente para fazê-lo, né? Eu sei que isso está sendo feito diuturnamente, a própria OAB já se dispôs também a fazê-lo. Evidentemente que todas as rodadas de negociação elas resultaram infrutíferas, então não se pretende abrir um outro canal para negociação, porque isso já está sendo feito. O nosso objetivo é atuar dentro da legalidade, dentro daquilo que a lei nos permite fazer, com os recursos inerentes ao poder do Ministério Público também, para trazer, como eu falei, o funcionamento das escolas, o retorno dos professores e dos alunos à sala de aula, a absoluta normalidade. Eu não vou entrar no mérito do pleito, das demandas dos servidores, se são justas ou não, isso tem o foro competente para fazer essa análise. Eu só deixo claro que essa greve, que já foi declarada ilegal, ela está trazendo prejuízos inestimáveis a serviços públicos considerados essenciais, como a educação e a saúde. E isso não se pode permitir. Doutor, até para que as pessoas entendam em casa, né? Agora, às 7 horas em ponto, estamos falando sobre a greve dos servidores municipais aqui em Florianópolis. Como é que funciona a tramitação desse inquérito aí internamente, né? Quais são os passos, enfim, durante esses 15 dias? Exatamente. Nós daríamos um prazo aí de 48 horas, tanto à Prefeitura como ao Comando Grevista, para que se posicionem, né? Nos deem um sinal positivo de que estarão, né, retomando os diálogos, os contatos, e os professores em especial, que é esse filão que eu estou tratando, que é da educação, 48 horas para os professores retornarem à sala de aula. Se não o fizerem, nós entraremos de imediato com uma ação civil pública cobrando isso, embora já tenhamos ações ajuizadas, o faremos novamente, mas em outros termos, né? E uma recomendação expressa ao prefeito municipal para que adote as medidas que são da sua alçada, como o corte do ponto, né? Uma vez que a greve já foi considerada ilegal pelo Tribunal de Justiça, e também a abertura, se for o caso, de processos administrativos disciplinares, porque existe, inclusive, Rafael, uma súmula do Supremo Tribunal, que é a súmula 316, que prescreve que a simples adesão à greve não constitui falta funcional grave, mas a permanência, a manutenção desse estado, né, principalmente se tratando de serviço público essencial como a educação, se torna uma falta funcional grave, passível de um processo disciplinar. Pois é, a situação está complicada, a gente vai acompanhando de perto, inclusive, as ações do próprio Ministério Público e aguardando também as negociações, acompanhando de perto tudo o que acontece em torno dessa paralisação que está entrando hoje no seu 29º dia, isso, né, Mariana? A questão da educação, né, na quarta-feira passada deveriam ter voltado às aulas, acabou que também os professores não retornaram às salas de aula, e é isso, a gente também segue acompanhando, né, já fizemos questionamentos, né, o representante da OAB, agora ouvimos também as suas explicações e, de fato, o que nós, né, Bom Dia Santa Catarina, queremos também, é claro, que essa situação se resolva o mais rápido possível e que fique bem
para todo mundo. Até porque, já que estamos falando de educação, né, algumas pessoas, eu já ouvi algumas pessoas falando, não, mas por enquanto foram só 5 dias, enfim, mas é essa hora que a gente precisa, a gente que eu digo como um todo, né, como sociedade, atuar, né, porque daqui a pouco são mais 5, mais 5, mais 5, e quando vê a situação fica mais complicada. Rafael, né, inclusive, um dos objetivos perseguidos nesse inquérito civil será, ao fim, né, desse movimento, dessa greve, a cobrança, a exigência de um calendário de reposição de aulas. Independente de ser 5, 10, 15, esperamos que fique só nos 5, só nos 6, isso não se alongue ainda mais, mas um dos nossos objetivos é que haja essa reposição das aulas perdidas, porque os alunos, evidentemente, há um calendário a ser cumprido, os alunos não podem ser prejudicados em função disso. Tá certo. Muito obrigada, né? Obrigada pelas suas informações, obrigada pela sua presença aqui no Bom Dia Santa Catarina, esclarecendo ainda mais, né, os aspectos voltados para a educação, para quem está em casa e não está podendo levar o filho à escola. Dr. Daniel Paladino, promotor da Infância e Juventude, Ministério Público de Santa Catarina. Bom dia para o senhor. Muito obrigado. Bom dia.